Vamos falar sobre planejamento sucessório? Eu sei, é um assunto que a gente já tem conversado muito, mas a gente tem percebido bastante resistência ainda quando tocamos nesse assunto. A maioria dos empresários entende que quando falamos sobre planejamento sucessório, estamos falando de morte. E na verdade não é. A gente quer falar sobre a vida do negócio, a longevidade, a perpetuidade dos negócios, das fazendas, das famílias. Por isso a gente insiste, a comunicação sobre esse tema precisa ser clara. A gente precisa pôr abaixo todos os tabus que existem em torno desse assunto. Isso não sou eu que falo. Você sabe que o IBGE nos traz que 95% das empresas brasileiras são familiares? E que dessas, 85% não sobrevivem à passagem para a segunda ou terceira geração? Então, realmente, a gente está falando de um assunto muito relevante, a perpetuidade, a vida do seu negócio, da sua fazenda. Quando a sucessão é assunto do dia a dia, é assunto do cotidiano, a gente tem tempo de preparar. A gente tem tempo de estruturar um planejamento para que o seu negócio seja perpetuado. Quer ver outra vantagem da gente começar a falar com antecedência sobre sucessão? Quando a gente fala sobre sucessão, obrigatoriamente a gente está falando sobre o seu negócio. E quando a gente se depara com o seu negócio, a gente quer profissionalizá-lo, quer tornar a gestão mais otimizada possível. Por isso, além da gente aumentar a produtividade do seu negócio, a gente também consegue economia tributária. Porque quando a gente tem tempo de planejar, a gente não paga caro. E se tem uma coisa que aqui no Brasil é verdadeiro, que morrer custa muito caro. Então, se a gente tiver tempo de planejar, tiver tempo de organizar, a gente consegue escolher as melhores opções. Há um contraste muito grande nas famílias do agro, que a gente percebe na nossa rotina de trabalho. A gente tem aquelas fazendas, aquelas famílias que já estão mais ligadas à inovação, que o tech já adentrou porteira da fazenda, mas a nossa grande maioria são empresas familiares mais tradicionais, que têm mais resistência à mudança, mais resistência a implementar novos processos e, como consequência, mais resistência em ouvir falar sobre o seu próprio negócio. A nossa sugestão não é que isso aconteça de hoje para amanhã. Nenhum planejamento sucessório acontece do dia para a noite. A gente tem planejamentos que levam 5, 10, 15, 20 anos até serem implementados. E esse é o cenário ideal. Um planejamento sucessório é algo gradativo. Ele não vai acontecer de repente. Então, qual seria o melhor momento para iniciar o planejamento sucessório, para se iniciar os assuntos de sucessão? Eu costumo dizer que é ontem. Se você ainda não fez, hoje é uma excelente oportunidade. Mas, na verdade, o planejamento sucessório, ele precisa ser pensado, elaborado quando não há necessidade do planejamento. Por quê? Porque aí há um engajamento da equipe, dos familiares, dos colaboradores, nas suas ideias, no propósito do negócio. E é isso que precisamos para ter um planejamento bem-sucedido, que todos estejam engajados com a ideia, que a gestão seja pensada a longo prazo. Por isso, hoje é uma excelente oportunidade para começar a se falar sobre planejamento sucessório. O ideal não é esperar um momento de dor, um momento de perda, um momento de doença para começar a tratar desse assunto. Todos devem estar nas melhores condições possíveis para lidar quando o momento difícil chegar. Por isso, quanto antes você puder começar a pensar e conversar sobre esse assunto, melhor.